Alright, graça e paz, amados, mais uma vez. Aleluia. Ok, muito bem-vindos mais uma vez. É um enorme prazer receber a todos ilustres, estimados irmãos e irmãs, casados, homens e mulheres de Deus. Amém? Ok, eu sou o pastor Jerônimo. Para quem não me conhece, queremos também receber aqui, temos novos casais nesta sessão de hoje. Temos pela primeira vez no nosso meio aqui o casal Chambeze. Acho que consegui. Muito bem, são bem-vindos. Que bênção. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E também temos no meio de nós o casal Checo. É uma grande bênção, a irmã Esmeralda conseguiu trazer este novo irmão, graças a Deus. Aleluia. Maravilhoso. E também, não pela primeira vez, mas sim, nesses encontros, neste setting, é pela primeira vez que temos o pastor Aleixo e a sua esposa, a irmã Adelaide. Uma grande bênção, bem-vindos também. E qual é o outro novo casal aqui? Não são novos, são... É a segunda vez que estão conosco, o casal Barroso. Uma grande bênção tê-los aqui também. Amém? Então, eu já perdi a contagem dos encontros que já tivemos, desde que nós começamos. Acho que este é o 12º encontro já, se não estou em erro. Começamos estas sessões, acho que no ano 2017, se não estou em erro. Tínhamos, primeiramente, era um ambiente mais restrito, não é? Estamos a falar de membros da igreja Graça Maior, mas mais tarde vimos que há uma necessidade de nós abrirmos as portas para recebermos todos quantos puderem, todos quantos reconhecem a necessidade de investir nos seus casamentos de uma forma intencional. E daí nós abrimos as portas e, graças a Deus, temos recebido vários irmãos, alguns que não puderam estar, que desejavam estar aqui nesta sessão de hoje, mas por várias ocupações, sobreposições de agendas, não puderam estar aqui, mas que expressaram um desejo profundo de estar conosco. Mas das próximas oportunidades queremos que eles também estarão aqui. Mas, contudo, queremos agradecer a todos irmãos que conseguiram separar o tempo para estarmos aqui. Hoje eu tenho a máxima certeza que todos nós daqui sairemos edificados e, de alguma forma, Deus também vai abalar um pouco as nossas convicções, não é? Que é normal, o processo de crescimento é normal, sermos às vezes sacudidos um pouco. Então espere também ser confuso em algum momento, não é? Espere ser desafiado, espere também ser encorajado, mas sobretudo não saia daqui condenado. É melhor que saia daqui convencido, não é? Para a mudança, não é? Então, como é um encontro de casais, aqui não teremos muitas barreiras em termos de linguagem, só que estaremos focados inicialmente naquilo que é o nosso tema de hoje, que é a inteligência emocional e a intimidade no casamento. Então, este é um tema extremamente crucial, principalmente nos nossos dias. Aliás, em todos os tempos sempre é um tema principal, é importante. Agora, hoje vamos ter uma sessão dividida em duas partes e também teremos uma dinâmica lá para o final do nosso programa, onde cada um de nós vai participar, mas de uma forma, cada casal
ter alguma coisa a fazer como exercício, não é? Porque vamos falar de coisas que são pertinentes, eu creio que para cada casal aqui, independentemente das experiências e também do tempo em que já está, portanto, do tempo em que o casal está junto. Então, vamos lá fazer um pequeno aqui exame. Queremos encontrar os nossos bisavós aqui. Quem é que está há mais tempo casado em relação aos outros? Os mais novos e os mais velhos. Queremos conhecer quem está há mais de 40 anos casados aqui. Podem levantar as mãos. Temos um casal que está há 40 anos aqui? Não, ok. Que tal? Vamos lá. 35 anos casados? Não? Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá começar daí a regressão. 34? 33? Ok, vamos lá resolver essa questão aqui. Esqueceram a data do casamento. Já estão 40 anos casados. 39! Uau! Glória a Deus! Uau! Isso é uma bênção! Ok, mas maritalmente há 39 anos. Maravilhoso! Então vocês subiram montanhas e vales e tudo o que se pode experimentar na vida conjugal, não é? Então, de parabéns. E quem segue este casal? Estamos a falar já dos 35. Ok, talvez eu saltei o vosso ano. 38? 35? Uau, mais uma vez. 35. Glória a Deus. Muitos de nós somos novatos aqui. Somos novatos aqui. Quem está nos 34 anos? Ok? 33? 32? 31? Estou à espera de eu ver mais mãos levantadas. 30 anos casados. Ainda? Uau! Ok, 29. Ok? 28? Aleluia! Temos aí o casal Barroso. Glória a Deus. 27? Ok, vou ser rápido aqui. Parece que a maioria aqui já são novos. Ok. Eu disse 27, não é? Ok, 26? 27, 25? Ok. 24? 23? 21? 22? Aliás, 21? 21? Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Uau! Eu fico muito impressionado. Vocês aguentaram mesmo um ao outro todo esse tempo? Uau! Vocês vão nos dizer alguns segredos aqui, não é? Queremos segredos, porque temos nós que somos mais novos nessa jornada, às vezes ficamos, como é que eles conseguiram? Então isso é muito bom, ter os nossos mais velhos aqui nessa jornada. Mas temos alguns com 20 anos aqui? 19? 18? 17? 16? 15? 14? Este casal aqui. Sim, ok, eu sei o segredo. 14 anos. Maravilhoso. Maravilhoso. Ok, uau, uau. Uau, estão de parabéns, né? E 13? 12? 11? Maravilhoso. Estes são os nossos irmãos. Porque nós, eu e minha esposa, estamos há 10 anos casados. Ok?
Quem está conosco na casa 10? Ninguém mais? 9? Hã? Os bembanos estão na casa 10? Não, esse aqui não. Nós já apadrinhamos o casamento dele. Ok, casa 9. Ok, 8. 8? Passa lá, uau, parabéns. Parabéns. Ok, não vamos chegar até os que são mais recentes, mas sei que... Ok, querem que eu continue? Ok. Ok. 7 anos? 6? Ok? Os lembrados. Glória a Deus. Sim. Casados, sim. Casados, sim. De namoro 15. Meu Deus. Agora, vamos lá. 5. Família Mondlane. Casal Mondlane. Glória a Deus. E temos 4. 0. Ok, muito bem. É uma pequena desconcentração aqui. Mas queremos falar uma coisa muito importante, que a jornada do casamento não é uma jornada fácil. Para alguns de nós que exploramos um pouco e falamos, interagimos com vários casais, é chocante o qual muitos casais vivem uma vida, digamos, uma vida sem vida. Ok? Casamentos sem vida. É chocante. Quão um casal pode suportar um ao outro por muitos anos, mas eles não estão vivendo no verdadeiro sentido da vida conjugal. É chocante. E eu tenho chamado em particular para contribuir o pouco que Deus tem me ensinado com vários casais. E apesar de não ter uma vasta experiência no contexto de anos da vida como um casal, como casado, assim que tivemos a oportunidade de aprender com vários mestres e também não só a questão do conhecimento teórico, mas tivemos a oportunidade de, desde cedo, termos orientações e aprendemos a implementar esses princípios e funcionam de uma forma extraordinária. E com isso temos esta graça de poder partilhar algumas ferramentas fundamentais para investir, não somente para a resolução de conflitos, mas para investir em nossos casamentos, de uma forma que consigamos ultrapassar vários entraves que encaramos de uma forma inevitável na vida conjugal. Os casamentos são desafiadores. E, portanto, porque nós costumamos dizer que nós, as pessoas, somos difíceis. Então, coloque 2 pessoas difíceis no mesmo, no mesmo teto, para compartilharem a mesma vida. Então, é extremamente difícil. Portanto, hoje vamos olhar para este tema de inteligência emocional e a intimidade no casamento. Como a inteligência emocional pode transformar a forma como os cônjuges se veem, se conectam, resolvem conflitos e aprofundam a intimidade. Este é o nosso tema principal com este subtema, que visa nos ajudar a sabermos como nos comunicar da melhor forma e olhar para esse aspecto de uma forma fundamental. Agora, aqui vou trazer alguns aspectos fundamentados na palavra de Deus, que é a Bíblia,
Obviamente, é a fonte principal de toda a ciência que nós precisamos como seres humanos. Primeiro, vou definir aqui o que biblicamente seria a inteligência emocional. Em outras palavras, a inteligência emocional é espiritualmente considerado como maturidade espiritual. A capacidade de lidar com desafios de uma forma sábia. Mas a definição que nós temos aqui é a inteligência emocional. Primeiro, é a capacidade que o Espírito Santo dá ao homem de poder reconhecer o que a pessoa sente. Estamos a falar de autociência, ou seja, autoconhecimento, ou autoconsciência. Então, primeiro tem que ser capaz de saber o que você sente, porque nós somos seres humanos compostos pelas emoções, que é a quinta parte da nossa alma, as emoções. Então, nós somos seres humanos que temos as emoções. Geralmente temos ouvido aquilo que se diz que os homens são mais racionais e as mulheres são mais emocionais. Os homens também são emocionais, certo? Os homens também têm as emoções. É por essa razão que às vezes alguns homens são nervosos, zangam facilmente, irritam-se, mas também celebram, alegram-se. Essa é uma manifestação das emoções. E às vezes os homens choram, certo? Então nós os homens também somos emocionais. Apesar de que as mulheres têm a tendência de manifestar mais emoções do que os homens, porque às vezes os homens foram ensinados que não pode chorar como homem. Mas na verdade o homem precisa chorar às vezes. Porque se você não chora, você morre no íntimo. Alright? Então, é a capacidade de saber o que você sente. O que te deixa sentir o que você sente. Ok? Então, autoconsciência. E depois, o segundo aspecto da inteligência emocional é a capacidade de governar o que você sente. Isso se chama autocontrole, ou domínio próprio. Não é? Então, ser capaz de governar o que você sente. Não somente ser coagido pelas suas emoções a agir de uma forma impulsiva por causa das emoções, por causa daquilo que você sente. Em Provérbios, capítulo 16, 32, aí tem uma passagem que, deixa-me citar aqui, Provérbios 16, 32, diz que melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aquele que é longânimo, aquele que é paciente, é melhor do que um homem valente. E aquele que governa o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Certo? Então, a capacidade de controlar o que você sente é uma parte da inteligência emocional. E depois, outro aspecto, é capaz de perceber o coração do outro. Isso se chama empatia. Ser uma pessoa que consegue se colocar. Geralmente se ouve, coloca-se no sapato do outro, não é? Essa é a expressão que nós ouvimos. Mas a empatia, esse é o elemento também da inteligência emocional. E depois, saber agir em amor. Agir em amor em relação a outra pessoa. Esta já é a habilidade relacional. Habilidade relacional. Então, em suma, quer dizer que nós, os homens, não devemos negar as emoções. Mas sim termos a capacidade de discipular as nossas emoções através da submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Sabermos como discipular as emoções. Da mesma maneira como nós ensinamos nossos filhos, ensinamos discípulos, treinamos os nossos aprendizes, nós sabermos também como discipular as nossas emoções. Quer dizer, olha, você se sente triste, mas não deves agir de acordo com os seus sentimentos. Porque, de facto, as emoções podem
te levar a um arrependimento, porque terás cometido algo trágico, sendo, portanto, guiado pelas emoções. Portanto, nós temos que adotar ou aprender como podemos disciplinar as nossas emoções. Ou seja, nós levamos as nossas emoções e tornámos-las nossos discípulos. Isto é, eu sei que você esteja aqui, eu sei que você está a sentir o X, mas que tal você aplicar a questão de autocontrole, não é? Agora que já sabe o que você sente, tem que colocar travões na sua, portanto, ação, porque você vai reagir. Geralmente as emoções só reagem, não é? As emoções reagem a acontecimentos, sejam agradáveis ou desagradáveis, reagem a situações. Então, é nesse aspecto que nós estaremos a navegar hoje, mas com isso quero trazer alguma fundamentação bíblica, dando algumas bases bíblicas que podem nortear o nosso estudo, sendo que a primeira passagem bíblica que vamos citar é Tiago capítulo 1, versículos 19 a 20. E esta passagem diz o seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quão forte essa passagem, não é? A ira do homem não opera o quê? A justiça de Deus. Deus é justo, certo? Tanto para julgamento, assim como para operar em equidade. Tanto no aspecto da sua retidão, assim como no aspecto da sua justiça. Ou seja, o juízo, o julgamento. Deus age de uma forma justa. Muitas das vezes, quando nós nos iramos, queremos trazer juízo contra as pessoas que nos, portanto, ofenderam ou cometeram qualquer tipo de crime. E geralmente as pessoas que têm maior potencial de te ofender de uma forma tão grave, uma das primeiras pessoas que tem o potencial de te ofender mais na sua vida é o seu cônjuge. Não é? Isso é verdade. Porque você fica chocado. A pessoa que jurou me amar e depois me trata assim. Não é? É inacreditável. É a pessoa que tem o maior potencial de te ofender de uma forma tão profunda. Então nós nos colocamos no momento que você assume votos matrimoniais, você se coloca numa posição de vulnerabilidade, não é? Que essa pessoa vai te ofender. E hoje em dia temos um problema sério de pessoas que têm medo de serem ofendidas, ou talvez porque já foram ofendidas numa relação prévia, e quando entram numa outra relação já tem a tendência de se fecharem, porque tem medo de serem ofendidas. Quando você se abre e se entrega na totalidade, as ofensas vão prevalecer, vão multiplicarem-se, porque você se colocou numa posição de vulnerabilidade. Portanto, não é uma surpresa que você fique ofendido ou ofendida por seu cônjuge. Não é? Isso é normal. Não é? Porque no momento que você diz que aceita o seu portanto, cônjuge, também abre-se esta a potencialidade de ser ofendido até o mais profundo estágio. Não é? Então, aqui, Tiago 1 diz que todo homem seja pronto para ouvir, mas tardio para falar e também para irar-se. Seja longânimo, seja paciente, seja lento, seja mais vagaroso no falar e também no irar-se. Quando você vai irar-se, você pode pensar que está pode pensar que esteja a agir justamente dentro dos seus direitos,
mas provavelmente seria já a violar a justiça de Deus. Normalmente nos tornamos juízes entre marido e mulher, nós julgamos sempre e temos o veredito, e sempre o veredito é contra o seu parceiro ou sua parceira. Quando você entra coloca nesta posição de juiz, sempre você vai ter o veredito favorito ou favorável a você e sempre condenando o seu cônjuge. Isso é normal. Isso é normal. Já aconteceu com esse seu papai chefe? Não. Sim, isso mesmo. Não estou errado. Já aconteceu com esse papai chefe? Irmão, já aconteceu consigo? Não tenha vergonha, irmão. Se já aconteceu isso, eu dizer sim. Não há problema, todos nós podemos concordar consigo. Eu sempre que acuso a ela, sempre tenho razão. Antes que venha um advogado trazer como se chama aquele processo de how is it, honey? A cross-examination? Irmão Toneres. Como se chama cross-examination? Um advogado vai confrontar a sua declaração, não sei como chama, em termos jurídicos. Cross-examination. O advogado de defesa, ou não sei como que é. Mas eu creio que já entendemos a ideia, não é? Entendemos? Não é? Você já declarou as suas convicções? Você acha que já está certo aqui e alguém vem e traz uma contradição? Não é? Quando alguém traz uma contradição, você já fica encurralado, porque tem coisas que você ocultava que outro vai poder extrair de você. Certo? Então aí começa já... Eu pensava que eu estava certo. Não é? Isso acontece, não é? Todos nós passamos por isso, nos defendemos, sempre temos razões. É muito raro um homem dizer que ela tem razão. É muito raro. Principalmente nós africanos. Não é? E as mulheres também, às vezes elas que só têm a razão. Isso é natureza humana. É natureza humana. Ok? Então, sendo a nossa natureza humana, precisamos muitas das vezes termos um equilíbrio e sabermos que não entramos num casamento para sermos juízes, não é? Não entramos num casamento para termos a razão sempre, não é? Entramos no casamento para juntos construirmos, juntos crescermos, não é? Cooperarmos como uma equipe, edificarmos um ao outro, não é? Esse é o objetivo essencial. Mas muitas das vezes nós perdemos o foco deste propósito e começamos a ser rivais. Não é? Pessoas que juraram amar-se um ao outro, amar um ao outro e tornam-se já os primeiros inimigos. É por essa razão que temos, portanto, divórcios. E geralmente os divórcios não ocorrem num ambiente amigável. Não é? Os divórcios entram em momentos hostis, criam inimizades e grandes ressentimentos. Ok, outra passagem que queríamos visitar é Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, que de uma forma assim repetida podemos citar, dar referência a essas passagens que fala sobre o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Então, aqui estamos a falar do fruto do Espírito. Falamos sobre a inteligência emocional como uma capacidade dotada pelo Espírito Santo
de sabermos o que nós sentimos. O Espírito Santo é que, de facto, sonda o mais íntimo das nossas almas. Muitas das vezes nós simplesmente reagimos e às vezes agimos ou reagimos emocionalmente sem saber as causas, os porquês, não é? Mas quando nós temos uma outra passagem aqui que é Salmos 139, versículos 23 a 24, normalmente nós não sabemos, não nos conhecemos de uma forma íntegra. Nós nos conhecemos a nós mesmos em parte. Mas quando nós pedimos de uma forma humilde ao Espírito Santo que nos sonde, não é? Aqui o salmista orava: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho portanto, eterno. Este é um coração humilde, que reconhece que, de facto, Jeremias 17:9 diz que o meu coração é enganoso. Não sei se o teu coração não é enganoso. É? Todos nós temos corações enganosos aqui. Certo? Os nossos corações nos enganam de várias formas. Tem os que escutam mais os seus corações e continuam sendo enganados todos os dias, mas tem aqueles que reconhecem essa limitação humana que nós temos e eles recorrem a Deus para buscar pela ajuda. E todos nós somos chamados para podermos convidar a Deus a sondar os nossos corações, porque nós podemos pensar que estamos no caminho certo. Porque Provérbios 14:12 diz que há um caminho que ao homem parece reto, mas que no fim são os caminhos da morte. E, portanto, muitas das vezes nós podemos, eu lembro várias vezes, com o meu conselheiro e a minha esposa, porque nós temos conselheiro. Quando estamos numa situação que talvez é um conflito que nós não conseguimos ter um entendimento, nós ligamos, marcamos uma sessão e sentamos, conversamos. E às vezes, uma das coisas que eu pensava que estava correto, ele traz uma objetividade e me ajuda a perceber que, opa, aqui meti água, não é? E às vezes é ela também que meteu água. E assim nós somos todos edificados. No final do dia não é só celebrar que eu ganhei a razão. Não. É o fato de nos ajudar ver aquelas manchas negras em nossas almas que não conseguimos enxergar por nós mesmos. E todos nós temos esta situação, não é? Eu lembro que muitas das vezes quando eu estou sentado com os meus aconselhados, nas sessões de aconselhamento que temos tido com muita regularidade, sempre cada um dos casais ou um dos, portanto, dos parceiros ou parceira, a parceira ou parceiro vai dizer uma coisa: olha, eu nunca tinha pensado assim, eu nunca tinha pensado isto, não é? Mas quando nos defendemos como se já entendêssemos tudo, certo? Como se já entendêssemos tudo, como se já tivéssemos todas as provas. E como se nós já entendêssemos como o cônjuge pensa. E às vezes nós nos colocamos, já entendi tudo o que ela pensa, o que ele pensa. Eu tenho melhores pensamentos que ela. Às vezes é assim. Não é? Então, mas a melhor forma é sempre termos esta atitude de humildade e sempre recorrermos a Deus. Senhor, sonda. Sonda. Conhece o meu coração. Examina os meus pensamentos. É Jeremias 17:9, onde fala que o coração é enganoso. No versículo 10 fala que é Deus que é capaz de esquadrinhar o coração. Ele é que conhece tudo, entende tudo sobre o nosso DNA, o ADN. Deus conhece tudo sobre o nosso ser.
Até as coisas que nós não entendemos sobre nós mesmos, Deus sabe. E a coisa mais segura para podermos construir outra pessoa, edificar outra pessoa, não podemos depender em nossos recursos humanos. As nossas habilidades, sejam elas intelectuais, económicas, fisiológicas, não. Não pode depender disso. Tem que depender da nossa submissão ao guiar do Espírito Santo, ao senhorio de Jesus Cristo como nosso Senhor, que Ele nos guia na sua palavra. Caso contrário, o que vai acontecer é que nós, em vez de construirmos ou edificar, estaremos a destruir. Não é? Não só as mulheres que têm a capacidade de destruir as suas próprias casas, mas também os homens também. Em Provérbios 14, versículo 1, a mulher tola destrói a sua própria casa com as suas mãos, mas os homens tolos também. Certo? Os homens tolos também. Os homens insensatos, os homens que não... como que é o princípio da sabedoria? Provérbios 1, versículo 7. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quem não teme a Deus sendo um homem é tolo, é insensato. Ok? Desculpa dizer, mas tenho que dizer a verdade, não é? Se na sua relação não coloca Deus como tanto o Senhor da sua relação, Cristo como cabeça do homem, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 em particular, Jesus Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher, não é? E Deus é o cabeça de Cristo. Existe esta estrutura hierárquica que nos ajuda a estruturar a nossa vida conjugal de forma que possa, portanto, florescer de uma forma saudável. Se nós nos tiramos desta estrutura hierárquica, se nós nos removemos debaixo desta sombra de proteção, onde Cristo é o cabeça do homem, significa que o homem se sujeita à autoridade de Cristo e segue o exemplo de Cristo em Efésios capítulo 5, onde Cristo amou a igreja de uma forma sacrificial, entregou-se a si mesmo para purificar a igreja, para resgatar a igreja, e continua purificando a igreja através do ensino da palavra. Então, se o homem não se submete a Cristo como autoridade da sua vida, de jeito nenhum conseguirá cobrir a mulher, certo? De jeito nenhum conseguirá trazer esta cobertura e essa liderança adequada à sua esposa. Porque a esposa só se sujeita ao homem, se submete ao homem, à medida que o homem também está submisso ao seu cabeça, certo? Violando nós essa regra, só conquistamos a disfunção conjugal. Uma disfunção total. Certo? Isso é fundamental. Quando o homem está devidamente sujeito e submisso àquele que é a sua autoridade, Cristo, Deus dá a verdadeira sabedoria para que o homem possa também amar, cuidar da sua esposa, amar a sua esposa, porque a esposa geralmente submete-se ao homem como uma atitude de correspondência a esse amor que o homem dá, certo? As mulheres naturalmente têm essa, digamos, uma atitude nata de sujeitar-se à autoridade que lhe foi colocada por Deus. E essa autoridade funciona geralmente não por causa do poder financeiro, poder físico, não é? Mas o poder é geralmente o poder manifestado em amor. Amor incondicional, amor autossacrificial, amor altruísta. Isto é, desejar o bem dela até ao seu próprio detrimento ou sua dor. Então, quando a mulher vê esse tipo de amor, não tem como agir contrário. A mulher é naturalmente atraída a isso e submete-se sem problemas. Mas quando o homem não age de acordo, o que vai acontecer? Ela também
porque ela também tem a liberdade de ter uma conexão direta com Deus, certo? Tem, não é? Agora, não é o nosso tema de hoje, mas tive que salientar esse ponto. Então, nós estamos aqui na questão da inteligência emocional. Como que nós podemos governar as nossas emoções? Porque de todos os conflitos que nós temos travado nos nossos casamentos, é porque sempre o termômetro das nossas emoções tem subido bastante. Ok? Se nós soubéssemos como regular o termômetro das nossas emoções, muitos conflitos são resolvidos sem problema. Não é? Os casais que já têm mais anos de convivência, eu creio que já encontraram uma forma de regular os seus termômetros emocionais e dificilmente eles têm conflitos graves. Se já tem mais anos da vida conjugal, ainda o termômetro das emoções tem sido assim descontrolado, precisam de eu voltar à primeira classe. Certo? Nos primeiros anos de convivência na vida conjugal, é normal que o termômetro das emoções seja flutuante, não é? É normal, entende-se? Mas é normal, é necessário que haja crescimento. Chegar a um ponto que, olha, nós não podemos viver assim, não é? Nós não podemos viver, não podemos continuar assim. Temos que encontrar uma solução. E a solução está lá. Está sempre disponível. Não é? Então, isso é algo fundamental. Saber o que você sente. Saber como se expressar a outro de uma forma adequada. Que vamos ver alguns princípios, algumas, digamos, vou trazer alguns pontos aqui que nos ajudem a termos passos adequados de como que nós podemos regular as nossas emoções, ou seja, descobrir o que nós pensamos e sabermos como apresentar a outro de uma forma que as minhas emoções não possam escalar e trazerem, portanto, conflitos ou escalarem conflitos que poderiam ser evitados. Mas deixa-me só ler mais uma passagem aqui, ou mais duas passagens. Em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. É aquela união que nos gruda como a cola, não é? Então, o amor, quando nós andamos em amor, nós experimentamos a perfeição, ainda no nosso estado da imperfeição. Somos imperfeitos, mas quando nós andamos em amor de Cristo, nós experimentamos aquilo que não podemos alcançar no verdadeiro sentido, no contexto real e literal, mas entramos numa experiência da perfeição. No momento que você ama e dá amor, e esse amor é recebido e correspondido, você se sente como se estivesse no topo do céu. Isso é uma experiência agradável. Mas o que acontece muitas das vezes é que eu já descobri alguma coisa que geralmente é uma semente diabólica com a intenção de destruir, como Jesus já disse,
em João 10:10, que o inimigo não veio senão para matar, roubar e destruir. Então, o que acontece? Depois da queda do homem, através da tentação, não é? Nós só sabemos a história. O que foi mais implantado no coração do homem é a mesma semente do pecado que foi achado no coração do coisa, da estrela da alva, como Lúcifer, em Ezequiel capítulo 28, que é o pecado do orgulho, que também é descrito em Isaías capítulo 14. O orgulho. Então, o que acontece é que, naturalmente, todos somos pessoas orgulhosas. Às vezes, não sabermos como lidar com este orgulho humano, este orgulho nos rouba bastante. E acabamos pagando um preço extremamente alto por causa do orgulho. E que é uma coisa que não te traz nenhuma mercadoria necessária, ou seja, agradável. Mas nós entesouramos o orgulho como se fosse uma coisa valiosa. Nós nos apegamos ao nosso orgulho humano como se fosse algo que vai te beneficiar muito. Mas pelo contrário, é como se abraçasse brasas vivas no seu seio. Vão te queimar, vão te destruir. E muitos de nós nem sabemos como que se manifesta o orgulho nas nossas vidas. Mas o orgulho é sempre existente em nossos corações. E se nós não formos conscientes da manifestação do orgulho em nossas vidas, geralmente agimos com orgulho e não nos apercebemos. Mas o orgulho sempre destrói. Destrói ao dono e destrói ao seu próximo. E a sua esposa ou seu esposo é o seu vizinho mais próximo de todos. É o seu próximo mais próximo. Certo? É o seu próximo mais... Temos os nossos próximos como vizinhos ou famílias no geral, mas o seu cônjuge é o seu próximo mais... O exemplo do casal Chambal, né? Chambés. É o próximo mais próximo. Próximo mais próximo. E nós muitas das vezes temos dificuldades de amar de uma forma profunda, intensa ao nosso próximo mais próximo. E podemos amar de uma forma assim, mais dedicada ao nosso próximo distante. Certo? Isso acontece muito. Infelizmente. Acontece muito. Agora, isso tudo acontece por causa das raposinhas, não é? Às vezes nós permitimos as pequenas raposinhas em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos, versículos 15, versículo 15 em particular. Deixa-me lá ver essa passagem, se consigo encontrar já. Cantares de Salomão, capítulo... capítulo 2, versículo 15. Diz aqui, vou ler em 2 ou 3 versões. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Deixa eu ver a outra versão aqui. Diz que agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas que devastam as nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. Aqui, num contexto simbólico, fala de raposas que destroem as plantações, neste caso, não é? As raposinhas, porque estão em flor, estão prestes para dar o quê? Fruto. Mas, naturalmente, no contexto simbólico que fala sobre a destruição daquilo aqui que nós construímos com muito amor, com muito carinho, que quando já está quase para florescer, o amor quando já está quase a amadurecer, tem aquelas raposinhas, aquelas coisinhas pequenas, não é? Que muitas das vezes vêm com a intenção de criar conflitos, problema aqui, probleminha aqui, acolá. E essas coisas muitas das vezes acabam se acumulando se nós não aprendermos a técnica
de resolução de conflitos, nós acabamos acumulando essas coisas, acabam enchendo as nossas almas, não é? De ressentimento, mágoa, tristeza, guardamos rancor contra o cônjuge. Então, muitas das vezes são essas coisas pequeninas que, se não temos cuidado, acabam destruindo o florescer da vida conjugal. Muitos casais que eu tenho o privilégio de trabalhar com eles, aconselhando, cada casal tem um grande potencial de ser um casal maravilhoso. Mas muitos acabam deixando esses raposinhos devastarem a vinha. Ok? Pequenas coisas. Às vezes, as pequenas coisas acabam amontoando para ser grandes coisas. Não é? Mas, com isso, nós temos a oportunidade de aprender. Deus nos chama para sermos estudantes, alunos, discípulos, para podermos crescer. Para podermos crescer. Então, outra passagem que queria também ler aqui é Provérbios capítulo 15, versículo 1, 19, versículo 11 e 20, versículo 5. Vou ler de uma forma simultânea, ou sempre sucessivo. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 19, 11. O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. E Provérbios 20, versículo 5 diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem da inteligência sabe descobri-los. Então, nessas passagens, primeiro que nós lemos, capítulo 15, 1, diz que a resposta branda, a resposta suave, a resposta agradável vai o quê? Vai desviar o furor. Se nós tivéssemos as técnicas adequadas de como nos comunicar, nós evitaríamos vários conflitos. Eu creio que a maioria de nós aqui já descobrimos esse segredo, não é? Mas como somos imperfeitos, em algum momento falhamos e acabamos dar uma resposta dura que acaba suscitando a contenda ou conflitos. E no capítulo 19 diz que o entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Este não está buscando razões para condenar, mas ele é uma pessoa que não fica raivoso. Não é um homem colérico, não é uma mulher colérica. É uma pessoa que sabe perdoar facilmente, não é? Sabe ultrapassar com qualquer conflito de uma forma simples. Ele não está à procura de guardar qualquer coisa que ele sabe que isso é veneno. A mágoa, a tristeza, o rancor, não é? A ira, isso é como um veneno no coração. E outra passagem é 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. Diz aí que, falando sobre o amor que governa as emoções e atitudes. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. Deixa eu chegar lá rapidamente. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, mas busca, aliás, não se porta com indecência, não busca os seus interesses,
não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no versículo 8 há o amor nunca falha. É uma passagem extremamente crucial na questão da inteligência emocional, assim como no cultivar o amor na vida conjugal. Esta é uma das passagens que todos nós devíamos estudá-lo. Estudar esta passagem, entendermos as características, as ações do amor incondicional. Porque esta qualidade de amor é que não é amor natural. Não é amor humano. Esta qualidade do amor divino. É o amor de alto padrão. Mas aqui nos já mostra como que este amor pensa e como age. Quais são as ações desta qualidade de amor? E é este amor que somos chamados a imitar. Somos chamados a seguir este caminho mais excelente, como capítulo 12, versículo 31, nos já ensina de 1 Coríntios. Paulo termina o capítulo 12 desta epístola, falando que, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E abre capítulo 13, fala sobre este amor. Diz que ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver esse amor, sou inútil. Certo? Sou inútil. Sou inútil na sociedade. Sou inútil. Não é? Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver esse amor, não faria nenhuma diferença. Mas Deus nos já mostra essa qualidade de amor, ações concretas, quando Ele veio nos amar. Hoje, durante o culto, falamos sobre o amor incondicional. Damos alguns exemplos sobre como Deus age, não é? Contrariamente da maneira como nós agimos. Geralmente, quando temos uma pessoa que não age conforme, logo nós desqualificamos essa pessoa. Nós, naturalmente. Mas Deus é um Deus que não desqualifica a pessoa de uma forma assim, repentina, de uma forma emocional, não é? Para a maioria de nós que somos leitores da Bíblia, apresentamos uma história que nem cheguei a lembrar exatamente dos versículos. Deus me deu essa passagem durante a ministração. Lembramos juntos da história de Paulo, João Marcos e Barnabé, não é? Alguns de nós lembramos, não é? Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, levaram com eles o João Marcos, não é? Atos capítulo 14, se não estou errado. E João Marcos, quando percebeu que essa jornada é difícil, o que aconteceu? Ele desistiu, certo? Paulo ainda que era homem de Deus, chamado por Deus, mas naquela altura ainda não tinha percebido o segredo de amar incondicionalmente. Quando houve o tempo de voltarem para a segunda viagem missionária, Barnabé propôs levar de novo o João Marcos. Aí Paulo disse que não é possível. Ele nos abandonou ao longo da jornada. Como que nós podemos levar ele de novo? Houve uma guerra, uma disputa de palavras entre Paulo e Barnabé. Barnabé querendo levar o quê? João Marcos. Paulo diz que não. Não há como. Não há como. Paulo amava condicionalmente. Barnabé, do outro lado, diz que não, vamos dar ele mais uma chance. Porque Deus é assim que faz. Sempre nos dá mais uma chance. Mais uma outra chance. Mais uma outra chance. Sempre nos dá chance. Nunca nos desqualifica só porque erramos uma vez ou duas vezes. Então, nós vimos aí que mais tarde Paulo, já sendo espiritualmente maduro,
ele reconheceu que ele precisava de João Marcos, certo? Mais tarde. E isso acontece na vida conjugal, não é? Porque naturalmente nós nos julgamos como perfeitos. Quando o seu cônjuge erra, da maneira como você trata ele ou ela, demonstra logo a sua atitude em relação ao erro. Você se coloca numa posição de que você não pode errar. Da maneira como você julga, critica e condena, muitas das vezes demonstra que você acha que não pode fazer uma coisa daquela natureza, ou pior. Mas se você entendesse que, mais tarde, o apóstolo Paulo reconheceu, por causa das suas lutas naturais, em Romanos capítulo 7, ele descobriu que eu não tenho uma grande diferença com o João Marcos. Certo? Ele diz que as coisas que eu quero fazer, não as cumpro. Não faço. Todavia, aquelas coisas que eu aborreço, são essas que eu pratico. Na vida conjugal, geralmente você vai ver que a sua esposa vai errar de uma outra forma, você vai errar de uma outra forma. Mas da maneira como você vai tratar a ela, quando ela erra, muitas das vezes você transmite uma mensagem de que você nunca pode errar como ela errou. E às vezes você ou ela pode transmitir uma mensagem que ela nunca pode errar como você errou. Da maneira como ele vai te julgar, vai te criticar ou até vai te abordar. Estamos todos juntos? Ok? Acho que é o tempo de nos levantarmos um pouco para uma pequena ginástica. Só se levanta. Se estica um pouco. Pode visitar o seu próximo mais próximo. Dar um abraço aí. O seu próximo mais próximo já abandonou, né? Ok, um abraço forte aí. Não tenha medo, deixa o momento certo, né? A minha próxima mais próxima está muito distante, né? Ok. Não é para sairmos, é só para um pouco só nos aliviar do sono, não é? Ok, podemos voltar. Ok. Muito bem. A minha próxima, mais próxima, está aqui. Okay. Alright. É extremamente crucial nós entendermos isso. Foi na quinta-feira passada, no programa da rádio, foi-me colocada uma questão sobre assuntos de amor. Naturalmente, quando nós nos tratamos um ao outro na vida conjugal, esquecemos um princípio. O princípio da união. Quando Deus fala para Adão sobre o princípio do casamento, que o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e tornarão-se ambos numa só carne, não é? Naturalmente, quando nós nos tratamos na vida conjugal, não nos tratamos da mesma maneira como a Bíblia diz que devemos nos tratar, ou como a Bíblia nos define. Que já somos uma só carne, certo? Em Efésios capítulo 5, aí coloca uma questão. Quem dos homens que aborrece o seu próprio corpo ou a sua própria carne? O homem aborrece a sua própria carne? Sim, alguns insensatos, sim. Tem pessoas que se cortam com lanças, aborrecem-se. E aborrecem a sua própria vida ao ponto de suicidar. Mas são pessoas que, de facto, sofreram e não tiveram o apoio que precisariam. Infelizmente. Mas, naturalmente, em condições naturais ou normais, o homem ama-se a si mesmo. A mulher ama-se a si mesma. Todos nós amamos-nos a nós mesmos e preferimos as coisas melhores para nós mesmos. Certo? Infelizmente, quando já se trata do seu cônjuge, você é um grande egoísta. Eu sou um egoísta. Todos nós somos egoístas. Mas você já pensou que o seu cônjuge já passou a ser um com você? Da maneira como você trata o seu cônjuge, demonstra como você aborrece a si mesmo.
Como você odeia-se a si mesmo? Como você não se ama? Você não se gosta? Se podemos falar assim. Hein? Quando um homem ama a sua mulher, esse homem ama-se a si mesmo. Eu amo-me a mim mesmo. Eu declaro que eu amo-me a mim mesmo se eu amo meu cônjuge. Certo? Se eu não amo a minha esposa, significa que eu também não tenho dificuldade de amar-me a mim mesmo. Se a mulher não ama e reverencia o seu marido, significa que ela tem problema de amar-se a si mesma. Porque essas pessoas são só uma carne, certo? Esse é um princípio. É um princípio. Se nós entendêssemos este princípio, e isso é, Deus nos desse essa revelação, que tudo que você faz contra o seu cônjuge, você faz a favor de você ou contra você mesmo. Se é algo a favor da sua esposa, você está fazendo isso a seu próprio favor. Se é algo contra o seu marido, você também está agindo contra você mesma. Certo? Vocês são uma carne só. So, 1 Coríntios capítulo 13 é um capítulo de ouro. Nos ensina como Deus ama. E Ele nos convida para nós aprendermos e aplicar esta qualidade de amor no nosso dia a dia. É um processo. Ninguém é perfeito nesta jornada. Mas é um processo que nós aprendemos e podemos aplicar. E estes princípios funcionam. Funcionam. Todas as pessoas que eu tive o privilégio de conviver com eles, alguns que eu aconselhei e eles acataram, aplicam esses princípios, eles têm uma qualidade de vida conjugal invejável. Mas envolve trabalho, queridos. A vida conjugal não floresce de uma forma acidental, de uma forma automática. Não acontece assim. Envolve um trabalho consciente, intencional, bem planificado. É um trabalho. Claro que sim. Tens que morrer. Em muitos contextos tens que morrer a si mesmo, às suas preferências, principalmente ao seu egocentrismo. Essas são as áreas que nós todos precisamos aprender a morrer, aprender a dizer que, olha, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo em mim e Cristo quer amar o meu cônjuge através de mim. Não é? Eu sempre sou um vaso. E Deus vai me enchendo. Esse amor vai transbordar para poder beneficiar o meu cônjuge. E se você for esse vaso humilde, disponível, você vai ficar beneficiado também. Nenhuma pessoa que eu conheço que ama o seu cônjuge, que trata bem o seu cônjuge, que é uma pessoa infeliz no mundo. Não. Se você ama o seu cônjuge e trata bem o seu cônjuge, você é uma pessoa feliz no mundo. Aleluia? Se você anda triste é porque você não ama o seu cônjuge. Não trata bem o seu cônjuge. Não tem alegria porque você está roubando o que você devia dar ao seu cônjuge. Está guardando para si mesmo. E por essa razão nunca te satisfaz. Certo? E não foge daqui, ainda é cedo. Certo? Ainda é cedo. Alright. Mas, ok, vamos já ver alguns pontos práticos aqui. Falamos aqui da inteligência emocional, não é? Que primeiro é a capacidade pelo Espírito Santo de reconhecer o que eu sinto, que é a autoconsciência, governar o que eu sinto, autocontrole, perceber o coração do outro, que é empatia, e agir com amor, que é a habilidade relacional. Nós podemos desenvolver a nossa habilidade relacional quando nós agimos em amor. Não é? Isso é fundamental. Vamos lá ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que exerceram a inteligência emocional.
Um primeiro exemplo que eu posso trazer aqui. Quem já ouviu falar sobre a história da Abigail? Não é? A quando Davi e os seus homens foram pedir alimentos do esposo da Abigail, que era Nabal, certo? Nós todos conhecemos a coisa, Abigail, como uma mulher sábia, certo? Ela teve uma sábia iniciativa, não é? Uma boa abordagem ao Davi, e por essa razão, mais tarde, Davi disse que esta mulher é inteligente, esta mulher é sábia, convém que seja minha esposa. Veja lá, Davi também foi inteligente, não é? Certo? Então, nós vimos como que no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 2 a 35, narra sobre este acontecimento. Se você tiver tempo, você pode ler isso em casa. Mas vemos aí a questão da autoconsciência. A Abigail, quando ouviu o relato da mensagem que os jovens de Davi trouxeram a Nabal, e da maneira como Nabal despediu e desprezou aqueles jovens, Abigail avaliou o risco, certo? Ela avalia o risco da tolice do seu marido. O Nabal era um homem tolo, era um homem insensato. Right? E o que aconteceu? Depois disso, ela começou a agir em amor. Ou seja, ela começou a perceber o que estava acontecendo com Davi e os seus homens. Isto é uma empatia. Ela desenvolveu empatia. Tanto para com o miserável marido, e assim como com a necessidade de Davi e os seus homens. Os homens de Davi protegiam até os pastores de Nabal. Mas o Nabal foi movido com arrogância e tratou eles de uma forma desprezível. E já Davi tinha decidido que nós vamos destruir esse homem. Davi era o homem da guerra com os seus soldados. Abigail avaliou o risco e tomou a atitude de empatia e agiu dentro do tempo, do timing, tempo necessário. E foi ao encontro com Davi. Ela reconheceu a dor de Davi e a dor e a necessidade dos homens que estavam lá com ele. E depois ela teve a habilidade relacional. Isto é, ela agiu em amor e usou palavras sábias. Não é? Ela trouxe uma mensagem que ia com uma intenção de reparar a situação. É o que aconteceu. E por essa razão ela preveniu o derramamento do sangue do Nabal naquele dia. Nós vimos isso na vida conjugal. É necessário que haja esta atitude, não é? Numa crise, uma resposta sábia e mansa, como nós lemos em Provérbios capítulo 15, versículo 1. Uma resposta sábia e mansa pode redirecionar tudo dentro de um conflito. Pode mudar tudo. Em inglês se chama de-escalate. Isto é, abrandar a fúria. Trazer a paz. Apaziguar a situação. É o que nós vimos. José perdoa os seus irmãos, também é uma atitude de inteligência emocional. Você foi ferido demasiadamente e profundamente com os seus irmãos. Aleluia. José foi profundamente machucado. Imagina lá, você esperava que os seus irmãos mais velhos sejam o exemplo, não é? Por seguir. Eles ficam cheios de inveja, ficam com corações amargos contra você, e eles preferem te torturar e te vender como um escravo. E ainda vão relatar uma notícia falsa ao teu pai. Você já morreu.
E mais tarde, você vê eles a verem mendigar o pão, na qual você tem autoridade de decidir para lhes dar ou não lhes dar. Hã? Como você faria? Hã? Agora é a minha oportunidade de vingar, certo? Naturalmente, nós vingaríamos. Mesma moeda. Então, são exemplos de inteligência emocional na Bíblia. José teve uma capacidade de reinterpretar a sua dor à base do que é da soberania de Deus. José disse que, olha, vocês intentaram para o mal, mas Deus virou a história para o bem. Então ele não colocou a culpa neles. Diz que Deus sabia. Deus permitiu, mas era para o bem. Vocês só foram instrumentos inconscientes. Às vezes na vossa união conjugal, mesmo no nosso, às vezes há conflitos que vêm para o bem. Mas quando nós não sabemos como reinterpretar de acordo com a soberania de Deus, nós simplesmente colidimos. Não sabemos como redirecionar o nosso foco. Somente focamos-nos na dor, naquele problema. Mas não sabemos que talvez há um objetivo e propósito muito maior do que simplesmente aquele conflito. E muitas das vezes nós crescemos à base de conflitos, não é? Às vezes quando travamos conflitos e conseguimos resolver, nós crescemos. Ganhamos várias experiências. Mas muitos casais, quando vêm conflitos, eles somente olham para inimigos. Tenho costumado dizendo que muitas das vezes mais casais vivem como inimigos do que amigos. E quando você vê o seu inimigo, naturalmente a ideia é eliminar o seu inimigo. Porque se você não elimina ele, o teu inimigo pode eliminar você. Certo? Então quem for mais rápido para agir, sai em vantagem, não é? Infelizmente. E outra coisa que nós vimos falamos sobre isso também durante o culto, parece que era a mesma mensagem, mas não era. Como foi confeccionado tudo na mesma cozinha, então às vezes tinha o mesmo cheiro, não é? Mas vimos a Jesus restaurando Pedro depois de ter o negado 3 vezes, não é? Apesar de Jesus ter o avisado que você vai me negar. Pedro diz, confiando na sua própria habilidade. Não vai acontecer comigo. Mesmo que esses te abandonem, eu estou pronto para morrer defendendo o Senhor. Mas quando o tempo da verdade chegou, ele jurou que eu não conheço este homem aqui. Matem ele se quiserem. Eu não conheço este homem aqui. Certo? Então nós sabemos a dor e a culpa que Pedro sentiu mais tarde. Ao ponto de pensar que já desqualifiquei. Mas sabemos como Cristo aproximou a Pedro, não com uma mensagem condenatória, mas com uma mensagem para o recuperar. As perguntas que Jesus colocou a Pedro eram perguntas que alcançavam o foco objetivo, alcançassem o coração. Ele perguntou, amas a mim mais do que a estes? Em João capítulo 21. Simão Pedro, você amas a mim mais do que a estes? Nós sabemos a linguagem, o objetivo dessas questões, que não é o foco da nossa abordagem hoje. Mas aqui só, como é que Cristo pode ir atrás de alguém que o decepcionou tanto como esse? Porque ele soube como dar graça. A graça que Pedro não merecia. Na vida conjugal, nós temos que entender que somos todos dois pecadores aqui, que pela graça de Deus estamos aqui juntos. Todos nós precisamos da graça de Deus. Pode ser que ele
pecou hoje, mas amanhã você também vai pecar. Vocês todos precisam da mesma graça. Precisam do mesmo perdão. Então, na nossa comunicação, também tem que haver graça, tem que haver amor. Efésios 4, versículo 15, nós comunicamos a verdade com amor. Comunicamos a verdade com a graça. Não somente comunicamos a verdade, porque a verdade geralmente não cria capacidade para ser recebida. Mas quando comunicamos a verdade com amor, o amor cria capacidade. A verdade nos protege. Quando nós somos amados, sabendo, ok, por mais que ele esteja me repreendendo, ele faz isso porque a motivação é maior do que querer me ver andar na retidão. Fui ligado ao longo desta semana com uma chefe de uma das irmãs da nossa igreja a reclamar que, pastor, não vou falar do nome aqui porque parece que queria falar do nome, não vou falar do nome, mas a reclamar que o membro da sua igreja aqui, já estou cansado de falar, porque ela está olhando para o comportamento da pessoa e ela quer endireitar o comportamento da pessoa. Aquela atitude de pessoas perfeccionistas, certo? Muitos de nós somos perfeccionistas aqui. E se você for mais perfeccionista na vida conjugal, uma coisa que provavelmente pode acontecer é que Deus vai dar uma pessoa mais contrária a você. Deus tem esse senso de humor. Dá uma pessoa que você gosta das coisas todas alinhadas, ele vai dar uma pessoa muito bagunça, desordeira, para testar a sua perfeição. E isso acontece muito. E essa senhora estava a reclamar. Eu já tenho falado com ela todos os dias. Eu tenho que mudar, não somente para o meu bem, como sua chefe, mas para a sua vida. Eu disse, olha, e ela é cristã. Graças a Deus. Eu disse, olha, ainda bem que você entende a Bíblia. Vou te falar aqui sobre alguns aspectos bíblicos. Temos 3 tipos de cristãos. Cristãos recém-convertidos, cristãos carnais e cristãos espirituais. Todos esses são cristãos, mas estão todos em crescimento. E cada um de nós tem a sua capacidade. Não é sempre que nós vamos conseguir alinhar as pessoas, endireitar as pessoas. As pessoas crescem e cada um cresce no seu tempo. O que nós somos chamados a fazer não é endireitar as pessoas, mas investir o amor de Deus na vida das pessoas. Na vida conjugal somos chamados a investir o amor de Deus um para com o outro. Não é você tentar endireitar a vida do seu cônjuge, porque você vai ficar frustrado ou vai mudar. Porque tens esta opção. Porque essa é uma opção que você se dá mesmo. Não é a opção que Deus te dá. Não é? Mas uma coisa que é inevitável é que em cada pessoa que você vai encontrar, sempre vai encontrar uma coisa que não está à altura das suas expectativas. Certo? Você terá que aceitar essa realidade, tolerar essa realidade, ou abraçar essa realidade, investir para que, independentemente dessa diversidade, dessa diferença, vocês podem contribuir, conquistar, aliás, contribuir, trabalhar e construírem juntos de forma que as vossas diferenças possam trazer ainda mais riqueza na vossa união. São vários exemplos na Bíblia que demonstram este amor, ou seja, a inteligência tanto emocional. Algumas marcas de inteligência emocional, conforme nós já lemos, não é? A primeira coisa é a questão da segurança emocional, não é? Quando você
és uma pessoa segura, você não tem medo de ser vulnerável. Essa é a primeira coisa. Você não tem medo de ser vulnerável. Você pode se abrir e falar daquilo que você sente perante o seu cônjuge. Você não tem medo de ser julgado, mal interpretado. Não. Você pode ser vulnerável. Abrir-se. Porque, de facto, na Bíblia, quando diz que os dois tornaram-se uma carne, e a Bíblia ainda diz que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Certo? A nudez no casamento não é só quando estamos na cama, mas fala sobre a nudez da alma. Não há mais segredos. Porque somos uma carne só. Não, eu posso falar da minha vulnerabilidade, dos meus sentimentos. Eu posso ser escutado, eu posso também escutar o meu cônjuge. E também quando entendo sobre, ou seja, eu tenho crescido na inteligência emocional, o meu ritmo nas reações tende a ser mais lento. Quando eu sou ofendido, eu preciso ser mais lento na reação. Porque geralmente quando nós reagimos de uma forma imediata, sim, muitas das vezes nós reagimos de uma forma contrária. E o que nos move naquele momento são as emoções. E geralmente são as emoções não governadas. Então, nós somos tardios para falar no sentido de agir e irar. Como lemos, acho que não lemos, em Efésios capítulo 4, versículo 26, aí fala que irai-vos, mas não pequeis. Vou ser ofendido, mas eu tenho que ter uma reação mais lenta. Costuma-se dizer que temos que deixar o quê? Tem uma expressão, é uma dessas expressões, mas tem outras, os ânimos que abaixarem, não é? Abrandarem. Este requer uma inteligência, porque naturalmente nós gostamos de agir na hora. Queremos agir na hora. Alguém chega e te dá uma champada, antes daquela pessoa pensar, já recebeu a outra. E a segunda. Não estou falando no contexto literal, alguns são mais assim, literalmente, mas alguns em palavras, ou em ações, ou em atitudes. Então nós somos assim, naturalmente. Mas pelo contrário, quando nós pedimos a Deus, Senhor, eu estou para agir aqui, estou para reagir aqui. Mas, Senhor, peço que sonde o meu coração. Examine os meus pensamentos. Me ajuda a agir de uma forma que glorifique o seu nome. O que vai acontecer? Efésios 4:29, Deus vai te dar palavras que edificam. Em vez de palavras torpes saírem da sua boca, Deus vai te dar a capacidade de ter palavras que são boas para a edificação. Todos nós preferimos palavras de edificação, certo? Inevitavelmente encontramos pessoas que têm palavras como, portanto, pontas de espada. Tem pessoas cujas palavras são como pontas de espada. Isto é em Provérbios capítulo, se não estou errado, é 18, 12 ou 12, 18. Deixa-me verificar. Provérbios capítulo 12, 18. Diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é a saúde. Então tem pessoas que têm palavras que são como saúde, mas tem alguns que ferem com as palavras.
Então, nós escolhemos que eu vou trazer palavras que curam, palavras que dão saúde, palavras que edificam. E isto é uma escolha, não é algo que acontece de uma forma acidental. Tem pessoas que têm esta inclinação como um dom natural de Deus, mas tem pessoas que só fazem isso porque eles treinaram, eles discipularam as suas emoções, controlam as suas emoções, não é? Eles são capazes de controlar as suas emoções, porque já praticaram isso. Temos que casais que hoje já sabem que há uma diferença na minha vida porque eu aprendi essa técnica de controlar as minhas emoções, não deixar as minhas emoções falarem mais alto ou me guiarem para agir de uma forma que mais tarde vou me arrepender. Então, eu acho que podemos sair a um breve intervalo, não é? Depois vamos voltar aqui a falar de uma técnica, uma ferramenta prática que é conhecido como raiz. Então, e depois vamos terminar a nossa sessão olhando para o procedimento da conversa que conecta, denominado servir. Então, vamos a um breve intervalo de 5, 8 minutos. Vamos beber alguma coisa e voltamos já já. Obrigado. How many minutes?